Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. O devocional que nós vamos ouvir hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós lemos os versos 1 e 3. Porém, nós vamos focar nesse devocional apenas no versículo 3. Jesus aqui no versículo 3 vai nos dizer assim, bem-aventurados são os pobres de espírito. E antes de nós entrarmos na pobreza de espírito em si, nós precisamos entender que a pobreza de espírito, ela não é uma pobreza física. A pobreza de espírito não é a falta de bens materiais, não é a ausência de dinheiro. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque Francisco de Assis, ele interpretou essa bem-aventurança como sendo pobreza física, que ser pobre de espírito é abdicar de todo o conforto em troca de piedade. Hoje, inclusive, muitas esferas da Igreja Católica, elas ainda possuem esse pensamento de que a ausência de bens materiais é pobreza de espírito. Obviamente que essa é uma interpretação equivocada de Francisco de Assis. Pobreza de espírito não é a ausência de bens materiais. A pobreza de espírito, ela também não é a ausência de uma consciência espiritual, como alguns acham. E se isso não é pobreza espiritual, o que é ser pobre de espírito? Segundo o teólogo D.A. Carson, a pobreza de espírito, ela é o reconhecimento pessoal da falência espiritual. É a confissão consciente da própria indignidade diante de Deus. A pobreza de espírito é você reconhecer que sem Deus, sem o sacrifício de Cristo na cruz, você não é nada. Absolutamente nada. Pobreza espiritual, ela é mostrada pelo publicano daquela parábola, o fariseu e o publicano. Aquele publicano ali que se esvaziou de si mesmo, que reconheceu que era pecador e que carecia da misericórdia de Deus. Então nós podemos dizer que ser pobre de espírito é um reconhecimento nosso, da nossa necessidade que nós temos de Deus. É reconhecer que sem Deus nós não somos nada. É reconhecer que somos totalmente impotentes sem Deus. E nós ainda poderíamos acrescentar que a pobreza de espírito é reconhecer que não temos valor moral nenhum diante de um Deus todo-poderoso. E como o publicano mostra nessa parábola, é uma forma profunda de arrependimento dessa falta de valor moral. Ser pobre de espírito é nos esvaziar de tudo, é nos esvaziar desse senso de justiça própria que nós temos, é nos esvaziar da autoestima moral e também nos esvaziar de qualquer vanglória pessoal. E quando nós nos esvaziamos de todas essas coisas, nós estaremos prontos para que Deus nos encha com Teu Santo Espírito e então ser pobre de espírito, porque nós estaremos entendendo que somos totalmente dependentes de Deus e não da nossa vontade. E para finalizar, as demais bem-aventuranças que nós iremos ver nos próximos devocionais, elas só podem ser entendidas quando se entende a pobreza de espírito. Se nós não somos pobres de espírito, nós não seremos humildes de coração, não iremos chorar e nem ser consolados, não iremos ser mansos, e como fala na última parte desse versículo 3, não iremos pertencer ao reino dos céus, pois o reino dos céus só pertence àqueles que se esvaziam de si mesmos e de todas as coisas desse mundo e reconhecem que sem Deus nada são. Como está a sua vida, meu irmão? Você tem se esvaziado de si mesmo? Você reconhece que sem Deus você não estaria nem respirando neste momento? Tenha um bom dia.